E nosso estudo de hoje é a lição 3 do livro Mãos Unidas, e tem por título Diante do Bem. Diante de cada dia que surge, reflitamos na edificação do bem a que somos chamados. Para isso, comecemos abençoando pessoas e acontecimentos, circunstâncias e coisas para que o melhor se realize. De princípio, costumam repontar no cotidiano os problemas triviais no Instituto Doméstico. Habitualmente aparece o assunto palpitante da hora, solicitando-nos atenção. Saibamos subtrair-lhe a sombra provável, projetando nele a resta de luz que sejamos capazes de improvisar. Logo após, de imediato, estamos quase sempre defrontados pelos contratempos de ordem familiar. Renteando com eles, usemos o verbo calmante e conciliador para que as engrenagens do lar funcionem lubrificadas em bálsamo de alegria. Mais adiante é o grupo de trabalho com os pontos fracos à mostra. Abracemos com paciência e alegria as tarefas excedentes que se nos imponham, esquecendo essa ou aquela falha dos companheiros e trazendo a nós, sem queixa ou censura, a obrigação que ficou por fazer. Em seguida é o campo vasto das relações com as surpresas menos felizes que sobrevêm. O amigo modificado, trama da incompreensão, a atitude mal interpretada, o amigo que se vai para longe de nós. A cada ocorrência menos agradável, procuremos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento, justificando o amigo que se transforma, desfazendo sem mágoa o emaranhado das trevas, removendo equívocos em pauta e apoiando o colega que se afasta, oferecendo-lhe a íntima certeza com referência à continuidade de nossa estima. Tudo o que existe é peça da vida, e se aqui ou além a deficiência aparece, isso significa que a obra do bem nessa ou naquela peça da vida está pedindo a nossa colaboração a fim de que lhe doemos o pedaço de bem que porventura ainda lhe falte. A verdade, quando a gente lê uma lição como essa, em que o Emmanuel está nos convidando a enfrentar as dificuldades todas que a gente encontra na vida, e que são muitas, ele até enumerou, primeiro, os problemas cotidianos do Instituto Doméstico, aqui em casa, e depois ele fala aqueles de ordem familiar. Aí fala para a gente usar o verbo calmante. Depois é no grupo de trabalho, depois do campo vasto das relações, e vem chamando a atenção que em mundos como esse, de expiações e provas, a gente vai encontrar obstáculos em cada um desses campos. Seja que é no doméstico, dentro da minha casa, depois com relação à família consanguínea, mesmo não estando aqui dentro da nossa casa, depois com relação ao grupo de trabalho, depois com relação ao grupo social. E a gente até inclui nesse grupo aí também o grupo religioso, as pessoas que estão renteando com a gente também no trabalho dentro da casa espírita, dentro da nossa instituição religiosa. E a gente vai ver o seguinte, que a gente vai encontrar dificuldades no relacionamento, porque aqui na Terra essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo que ainda tem na gente, faz com que ainda a gente seja pessoa difícil de conviver, porque as coisas têm que, na verdade, se ajustar ao que eu gosto. Se não estiver de acordo com o que eu gosto, eu procuro fazer de uma outra maneira, eu procuro outro grupo, eu procuro outra forma de me expressar. É assim que acontece aqui na Terra ainda. E a gente, com raríssimas exceções, a gente não começou ainda o exercício da renúncia mesmo, de você se colocar na posição agora de alguém que, mesmo sendo diferente, vai se calar para procurar ajudar as pessoas. E aí, quando ele fala do bem, a gente vai mais uma vez buscar lá no Livro dos Espíritos o conceito de caridade segundo entendia Jesus, que ele vai colocar em primeiro lugar benevolência para com todos, em segundo lugar perdão das ofensas, e em terceiro a indulgência com as imperfeições dos outros. E aí em cada um desses ciclos a gente vai ser convidado a calar um pouco, respirar, observar a dificuldade que o outro está tendo, ter paciência com o outro. Quando a gente consegue fazer esse exercício de, mesmo achando ou tendo a certeza de que
nós estamos certos e a pessoa que está equivocada, a gente se calar e deixar com que a pessoa, aos poucos, primeiro ela extravase, deixa ela esvaziar o lado emocional dela, sem deixar contaminar, contagiar a gente aqui. Aí depois que ela fizer isso, a gente procura de alguma forma chegar ao coração daquela pessoa. É assim que a coisa vai acontecer aqui na Terra. E se não for desse jeito, vai ter choque, vai ter conflito, e desses conflitos a gente vai trazer um monte de consequências que vai fazendo com que a gente esteja renovando o passaporte o tempo todo para estar aqui habitando em mundo de expiações e provas e não consiga o nosso progresso. Então, o Emmanuel vem falar aqui para a gente, a cada ocorrência menos agradável, procuremos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento. E esse entendimento, é claro, vai ter um momento que a gente vai conseguir ficar calado totalmente. Vai ter um momento que a gente vai querer falar e vai ser reprimido. E quando a gente quiser falar e for reprimido, algumas vezes a gente vai conseguir entender que ainda não é o momento, ou outras vezes a gente vai querer se impor e vai ter choque. E nesse mundo que a gente vive, vamos colocar uma coisa na cabeça. É necessário que hajam os escândalos, mas ai daquele que provocar o escândalo. A gente em contato uns com os defeitos dos outros, a gente vai se escandalizando um ao outro e chocando um ao outro. Mas tem um momento que para o progresso, para o crescimento de cada um de nós, esse escândalo tem que vir, não tem jeito. Porque o que não pode acontecer é a gente, com os defeitos que a gente ainda tem, continuar levando a vida como se não tivesse nenhum meio de corrigenda, nenhum vigiar e orar, nada que estivesse freando a gente. Esses escândalos, eles freiam a gente e começam a nos convidar a tomar outro rumo. Então, vamos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento, justificando o amigo que se transforma, procurando entender o próximo, desfazendo sem mágoa o emaranhado das trevas. Essa mágoa, ela vai sempre depender muito daquilo que está sendo ameaçado ou agredido na gente. Vai ter uma gradação para cada pessoa e para cada coisa também, né? Mas ele coloca aqui para a gente, removendo equívocos em pauta e apoiando o colega que se afasta, oferecendo-lhe a íntima certeza com referência à continuidade de nossa estima. Isso é um desafio muito legal. Eu não sou obrigado a conviver com aquelas pessoas que eu não me sinto preparado, vou acabar entrando em choque, vou acabar até tornando o convívio uma coisa perniciosa. Eu não sou obrigado. Eu posso sim, de maneira educada, me afastar e de maneira educada também mostrar que eu não tenho condições, dou minhas desculpas e de alguma maneira me afasto, mas sem não querer convivência naquele momento para evitar problemas maiores. A gente tem que respeitar a nossa limitação ainda. Respeitar a minha limitação não significa que eu vá deixar de estudar essa minha limitação e tentar modificar, tentar ampliar o rol de pessoas que eu possa ter um contato. Eu vou ficar pensando por que o meu convívio com aquela pessoa ficou tão insuportável. E eu vou procurar, de alguma maneira, me adaptar para tentar, numa próxima oportunidade, estender esse convívio. Mas ele bota aqui, tudo que existe é peça da vida, e se aqui ou além a deficiência aparece, isso significa que a obra do bem, nessa ou naquela peça da vida, está pedindo a nossa colaboração. Então, o grande desafio da nossa vida que é o seguinte, a gente faz um trabalho muito grande de reforma íntima, mas depois que a reforma vai acontecendo na gente, a gente vai perceber que muitas das vezes a gente está sendo convidado para o processo de reforma, convite à reforma íntima do outro. Não vou dizer reforma do outro, porque a reforma é pessoal, ele que tem que tomar a iniciativa de ter a reforma dele. Mas, de alguma maneira, eu acabo sendo ali um instrumento para também proporcionar ao outro progresso. E é assim aqui nesse mundo de expiações e provas, somos todos alunos e professores uns dos outros. Quando a gente aprender esse conceito, a gente vai conseguir entender a vida melhor, entender
esses momentos que carecem da nossa iniciativa para que o bem aconteça. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.